Evangelho de João, capítulo 19, somente o versículo 28, por favor. Vamos ler juntos? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Vamos dizer somente a última frase. Tenho sede. Diga comigo, meu irmão. Tenho sede. Tenho sede, Senhor. Temos sede de Ti. Temos sede de Ti, fonte de água viva. Fonte de justiça, fonte de tudo que precisamos. Tu és a fonte da vida, Senhor. Tu és a fonte da vida. Precisamos de Ti. Temos sede de Ti. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Eu creio que quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, Ele falou isso com algumas intenções bem inteligíveis para quem estava ouvindo o que Ele estava dizendo. Os homens usavam o sal para conservar os alimentos ali. Não tinha gelo nem geladeira para manter os alimentos refrigerados. Toda alimentação que porventura fosse utilizada no dia seguinte, ela era conservada com sal. Só que ele não falou exatamente somente sobre conservar. Conservar sem estragar, sem apodrecer. E de fato, eu creio que nós somos enviados para pregar a palavra de Deus, ou seja, como sal da terra, para que os homens não apodreçam no pecado, como nós estávamos apodrecendo no pecado. O pecado só nos apodrece. O pecado é simbolizado como a lepra. A lepra apodrecia o corpo daquele que estava enfermo com a doença. O corpo da pessoa se torna podre, mal cheiroso. Por isso leprosários são lugares até mesmo depois de fechados e encerradas as atividades de um antigo leprosário, que já não existe mais, né? Esses leprosários, a medicina já avançou um pouco mais, né? Mas os antigos leprosários, você vê isso na Ilha Grande, existe um leprosário. As pessoas até hoje têm medo de entrar ali. É um lugar que traz certa preocupação. As pessoas têm medo até de se contaminar com as paredes do leprosário. Era um lugar mal cheiroso, a podridão. Então, o sal, ele serve para conservar e não apodrecer, mas ele também, e essa é uma das principais tarefas, é dar sabor. E o interessante é que quando você come uma coisa que tenha sabor, quando você come uma coisa sem graça, ela não tem sal. Qualquer pessoa, qualquer ser humano na face da terra, comer alguma coisa sem sal, ela vai dizer, que coisa sem graça. Para que a coisa tenha sabor, e é claro que você não, eu estou falando isso, mas, por favor, se você tem problemas com sua pressão arterial, fuja do sal, fuja de salgar as coisas intensamente. Aliás, faça isso sempre. Fuja sempre desse excesso de sal, né? Mas o sal, a comida sem sal, ela não tem sabor algum. E quando você coloca um pouquinho a mais de sal, ainda realça ainda mais o sabor. E o sabor fica melhor e há uma coisa que acontece logo na sequência. Quando você come uma comida que tem um sabor maravilhoso, que está com sal e temperado num ponto bom de sal, uma das coisas que você tem mais necessidade de fazer logo depois que você come essa comida é beber água. Quando você come aquela feijoada que está carregada no sal, a pessoa colocou todos os elementos lá, todo o defunto,
lá dentro da feijoada. O porquinho. Não pode chamar de porco. Ou senão os ecomaníacos ficam doidos. É o suíno. Né? E hoje não pode nem mais comer carne, porque senão está matando o animal. Mas na barriga da mulher pode matar. A mulher pode matar a criança no ventre. Mas o animal não pode. A gente não pode mais comer bichinho. Eu sempre vou procurar dar uma alfinetadinha nesse ponto aí, porque é diabólico o que está acontecendo nos dias de hoje. O culto a Moloque. O culto a Moloque tem só um nome diferente. Se chama clínica de aborto. Esse é o culto a Moloque. Moloque era alimentado com crianças. Crianças eram queimadas vivas. Hoje a diferença é que elas são destruídas no ventre. Voltando aqui para esse assunto, sal. Nós somos enviados a salgar a terra. Ou seja, nós somos enviados a fazer com que pessoas tenham sede. Nós somos enviados para o mundo, para que pessoas olhem para nós e ouçam de nós algo que lhes dê sede. Por isso somos o sal, para dar sabor e para gerar sede, sede por Deus. Sede pode parecer uma coisa estranha, mas não é uma coisa estranha. Fome e sede não são coisas estranhas. Deus nos fez com essas necessidades. Deus nos fez com essas necessidades. E eu quero falar sobre essa necessidade tão fundamental da nossa vida. E antes disso, eu quero fazer o que nós temos feito com todas as quintas-feiras. Vamos dizer todas as palavras que foram ditas no Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Estamos falando de uma palavra da cruz. Estamos falando de uma palavra de Jesus. Tenho sede. Essa expressão, ela vai muito além do ato físico, fisiológico do corpo de Jesus. Essa expressão faz parte da fisiologia da alma do homem. Ela foi utilizada, a palavra sede é utilizada na Bíblia constantemente. A palavra sede, a palavra fome. Quando pessoas têm esses anseios, essas necessidades, na maioria das vezes, elas estão ligadas a uma necessidade espiritual. É uma fisiologia, ou seja, uma necessidade básica da nossa alma. A fome e a sede. Ao ponto de, no seu Sermão do Monte, Jesus dizer: bem-aventurado, nós lemos lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não serão simplesmente dessedentados, não serão simplesmente saciados da sua fome, serão fartos. Sabe o que significa isso? Que existe um estoque grande, existe uma quantidade bem elevada que pode saciar a sede mundial e que pode saciar a fome mundial da alma dos homens. E isso está estocado em Deus, está nas mãos de Deus, mas o pior de tudo é que os homens não querem isso. Os homens que não creem em Deus não querem isso. Muitos deles que já rejeitaram a palavra de Deus, rejeitam enfaticamente aquilo que pode trazer fartura, ou seja, abundância. Poderíamos desfrutar de fontes de água abundantes e de fontes de nutrição para as nossas almas abundantes. Os homens não querem isso. Agora vem o pior detalhe. O pior detalhe é quando a igreja não quer mais isso. O pior detalhe, a pior circunstância é quando nós estamos
estava com essa palavra na cabeça, essa palavra está no meu coração há um bom tempo e agora eu lembrei dela. E eu sei que não fui eu que lembrei, foi o Espírito que me lembrou. Profanação. Nós estamos profanando o templo de Deus. Nós estamos profanando o altar do Senhor. O altar é o seu coração. O templo de Deus é o nosso corpo. Nós estamos profanando como? Bebendo de fontes estranhas. Deus nos chamou e nos fez novas criaturas. Nova vida. Novo coração. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que quando nós éramos as velhas criaturas buscavam suas fontes nas coisas que não satisfazem. Quando, porém, nós fomos feitos novas criaturas através do sangue de Jesus, através da revelação do Espírito de Deus em nós, nós passamos a ter e a saber de uma nova fonte. Temos uma nova fonte. É Jesus a nova fonte. Mas estamos vivendo dias muito difíceis. Muito difíceis. Eu fico observando, e esse período agora, muitos lugares passaram a transmitir, eu já falei sobre isso, passaram a transmitir os seus cultos, e eu procurei observar algumas igrejas que entravam assim lá no YouTube, na minha timeline lá do YouTube, e eu procurei observar algumas igrejas, o que é dito, as pregações, o que é cantado, o que é falado, e muitos aspectos, e observando esses aspectos, as conclusões que não somente eu cheguei, não sou eu apenas, somente não apenas eu somente, que concluo algumas coisas, não, muitos homens concluem muitas coisas. Homens que observam a palavra, homens que ainda estão debaixo da autoridade da palavra de Deus e não manipulando a palavra de Deus para ela falar o que eu quero que ela fale. E o que mais se vê são homens profanando essas águas, sujando essas fontes, colocando suas patas nessas fontes, pisando nessas fontes e lameando essas fontes com visões humanistas, com visões pessoais. E quando eu vejo isso traz uma amargura. Aquela água está profanada. Essa fonte está contaminada. Não é boa. Não é boa. E eu percebo que muitos desses homens, eles não são homens, pelo menos aparentemente, não são homens que estão com más intenções. Eles estão até bem intencionados, mas eles não estão preparados. Você se prepara para tudo na sua vida. Você se prepara para o seu trabalho, você se aperfeiçoa, você se aprofunda no conhecimento, você se especializa, você se torna um exímio conhecedor na sua área, no seu trabalho, naquilo que você decidiu que gosta de fazer e se empenha a fazer, que tem habilidade para fazer, e você se especializa naquilo. Como nós não vamos nos especializar, nos aprofundar, nos apegar, anelar? Como nós não vamos fazer isso com as coisas de Deus? Com a fonte da água da vida, com o nosso alimento,
Como nós não vamos conhecer mais? Como nós vamos deixar essa palavra simplesmente entrar num ouvido e sair por outro? Porque é isso que a gente faz. Sejamos honestos. É isso que a gente faz. E esses dias temos falado muito sobre avivamento. Avivamento é trazer vida de novo. Ou seja, é trazer vida para alguma coisa que já teve vida. É a mesma questão que Jesus declara para a igreja de Éfeso em Apocalipse. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, porque a igreja de Éfeso era uma igreja fiel, foi uma igreja séria, foi uma igreja temente, era uma igreja ortodoxa, uma igreja que observava a palavra de Deus, mas se tornaram pessoas saciadas com muitas coisas e não precisavam mais do Espírito Santo de Deus, não precisavam mais de buscar a Deus. E eu quero te dizer, não vai ser buscando a Deus de forma pública que essas coisas, que esse avivamento vai acontecer na igreja. O avivamento vai acontecer, como nós lemos lá no Salmo 51. O avivamento vai acontecer quando nós, no íntimo, não publicamente, não para os olhos verem, não para as pessoas verem, olha como fala, olha como prega, porque isso não faz a menor diferença. Você lembra daqueles homens que chegaram para Jesus e disseram no último dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, operamos milagres, curamos enfermos. Aqueles homens fizeram tudo aquilo. Aqueles homens foram usados por Deus? Foram. Deus usa quem Ele quer. Mas aqueles homens foram aprovados por Deus? Não. Por quê? Porque Deus não os conhecia. Aqueles homens profetizavam, ou seja, pregavam, expeliam demônios, curavam enfermos, operavam milagres. E no último dia Deus falou: eu não os conheço. Para que o Espírito Santo, para que a fonte volte a jorrar pura nas nossas vidas, para que nos apropriemos dessa fartura, dessa abundância que Deus tem, desse derramar. Derramar não é gotas. Quando Joel diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não são gotas, não são gotinhas, são chuvas abundantes. São volumes de águas caudalosa, grande. Isaías fala sobre esse volume de água. Eu estava observando 2 profetas que falam muito sobre esse assunto de água e de saciar sede, de águas que não somente saciam a sede, mas purificam. E todas as vezes que eles falam sobre isso, a imagem que se tem, o adjetivo que se tem para essas águas é que são muitas, são abundantes, são rios. Não é uma corrente, não é uma correntezinha minúscula, não é aquela fontezinha que mina da rocha, não é aquela coisinha, aquela água, aquele filete de água. Não, meu irmão, são rios. Isaías e Ezequiel usam muito essas imagens de águas que purificam. Essas águas, esse rio, representa o Espírito. O Espírito de Deus que seria derramado sobre a igreja. Ezequiel, como nós lemos na semana passada, no capítulo 43 de Ezequiel, acho que foi no domingo, Ezequiel diz que fluía do templo.
fluía da casa de Deus. E ele tinha isso como algo selado perpetuamente. Sim, o Espírito de Deus flui do templo. O Espírito de Deus flui da pregação da sua palavra, mas o que tem que acontecer em nós vai muito além do momento de culto público, desse momento que nós estamos aqui juntos, vai muito além disso, vai para o teu quarto, vai para o recôndito, vai para a tua intimidade. E se não descer para a tua intimidade, não tem profundidade, não tem sede. Sede é uma necessidade da nossa vida. Mas sede não é uma coisa ruim? Fome não é uma coisa ruim? Ter sede não é uma coisa ruim? Não. E a questão de ter sede é algo tão bom, que é uma demonstração clara do quão nós somos limitados. É uma demonstração assim, escancarada. E essa demonstração está na cruz. Na cruz, o anseio de Cristo por águas, e ele quando bebe quando recebe aquele vinagre, através daquela esponja, o hisopo, através daquela esponja é colocado na boca e aquilo provoca ainda mais sede. Isso é uma demonstração de que se você estiver buscando saciar a tua sede nas fontes que te saciavam quando você era uma velha criatura, você vai ter só cada vez mais sede. Sede que não acaba, sede que não é dessedentada. Fome que não tem fim. Fome e sede não são coisas ruins, são necessidades fundamentais. É necessário ter sede, é necessário ter fome. Assim como o nosso corpo tem essa necessidade, é necessário que nós tenhamos. E eu queria que você visse algo sobre sequidão. Porque eu acredito que nos dias que nós estamos, se nós não experimentarmos sequidão, preste bem atenção, se nós não experimentarmos sequidão, nós não vamos buscar a fonte. Porque nós estamos num dia em que são muitas águas sujas. Lembra do dragão que se fez serpente e começou a cuspir, a lançar água na mulher, aquela mulher representa a igreja, você lembra que nós lemos na semana passada? É um dragão. Ele simplesmente se diminuiu para não assustar a gente com a sua mensagem suja e profanada, porque ele coloca simplesmente algumas pitadinhas de evangelho. Ele sabe enganar, ele sabe iludir. O diabo é o maior herege que existe. Heresia não é uma coisa fácil de se identificar. Heresia é algo que vem com uma capa de beleza, como ele mesmo fez essa demonstração clara para nós. O próprio diabo foi revelado por Cristo. Eu não preciso de revelações extravagantes para saber que o diabo se disfarça. O próprio Cristo, lá em Apocalipse, já falou que aquele que fala com aquele que tem a aparência de cordeiro, ou seja, a capa é de cordeiro, mas a voz é de dragão. Ou seja, o que sai da boca, a fala, o que é cuspido por ele, é fala de dragão, é fala de morte. Aquela água ali é suja. E nesses dias, ele está cuspindo muito fortemente. Nesses dias, são muitas distrações, são muitos entretenimentos, são muitas programações, são muitos falsos evangelhos. Meus irmãos, são muitos. Se você não tiver mente trabalhada pelo Espírito, se você não tiver palavra de Deus no teu coração, você não sabe identificar.
e você será contaminado. Se essa palavra não for tratada com disciplina, e zelo, e anseio, e sede, e fome, nós estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Ele está cuspindo fortemente. Pode ser que seja necessário uma sequidão para nós. E é exatamente essa sequidão que eu quero rapidamente pontuar ela contigo. Primeira coisa, o sul, sudeste, nós não temos muita noção do que seja sequidão. Você já viu o que está acontecendo lá no sul? Está nevando. Dificilmente isso vai acontecer no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro são regiões áridas, são regiões bem mais secas. Nós moramos em Alagoas, moramos em Alagoas em torno de 2, quase 3 anos, quando fomos plantar a igreja de Maceió, e eu não fiquei resfriado em Alagoas. Durante quase 3 anos, não fiquei resfriado. Eu não lembro dos meus pais nem do meu irmão de nós ficarmos resfriados. Não lembro disso. É impressionante. Não tem necessidade de casaco. As pessoas lá em Nordeste não sabem o que é casaco. Só quem mora nas regiões praianas, mas não é um frio avassalador, é simplesmente o vento que sopra do mar, que fica o tempo inteiro soprando, aí chega a dar um friozinho, mas nada que seja comparado ao frio que nós sentimos aqui. O frio que eu senti aqui, eu lembro perfeitamente disso. Nós estávamos voltando em 2001, 2002, mais ou menos, e nós viemos descendo de carro. Sergipe, calor. Bahia, calor o tempo todo. Quando chegamos no sul da Bahia, numa cidade chamada Itabuna, e nós paramos lá em Itabuna. Aliás, temos uma igreja de Nova Vida lá em Itabuna. Duas igrejas. Dois pastores. Aliás, 2 pastores muito queridos. Eu tenho muito carinho por eles. Em Itabuna, na Bahia. Sul da Bahia. Quando nós chegamos em Itabuna, que eu vi a névoa. Aquele nevoeiro de manhã. Que raramente a gente vê, até aqui a gente vê nevoeira, né? Dificilmente a gente vê nevoeira. Mas quando eu vi o nevoeiro, eu falei assim, agora eu lembrei do frio. Nós não sabemos muito o que é seca. Pode ser que um ou outro irmão aqui, há um tempo atrás, há anos atrás, tenha tido alguma experiência assim com seca, mas sempre você vai achar uma fontezinha de água. Sempre você tem ali dizem que lá em cima, como é que chama? Nave, né? Lá em cima, a nave. É nave? Que chama? A Silvana que lembra. Navio, lá em cima. O navio. Dizem que aqui nessa pedra aqui, que tem aqui, logo aqui atrás da Light, o pessoal costumava buscar água lá, pegar água lá. Sempre tem uma bica, né? Um local assim, uma fonte, e as pessoas iam buscar água, um poço, alguém que tinha um poço artesiano. Eu lembro meu pai falou alguma coisa que as pessoas iam na casa dele buscar água lá, porque meu avô cavou um poço. Tinha um poço lá e as pessoas iam lá buscar água. Então, apesar da dificuldade de se ter a água, tinha como se conseguir água. Eu queria que você entendesse uma coisa. No céu não tem água. Ou melhor, no inferno não tem água. No inferno não tem água. No inferno você sente sede o tempo todo. No inferno, você pode dar uma olhadinha comigo no Evangelho de Lucas? Lucas 16, dá uma olhadinha comigo, só num versículo, por favor. Somente o versículo 24. Vamos ler o 23 para que você tenha a exata noção e vislumbre disso. Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio.
Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O inferno não tem água. E é óbvio que nós estamos tratando aqui de um símbolo espiritual. Essa água que está se falando aqui, que ele molha a ponta do dedo em água. Essa água aqui, nós, no céu, nós seremos completamente satisfeitos no próprio dono e criador da água e fonte de água. E eu, quando estou falando da fonte da água, estou falando da água física. Nós, no céu, eu creio que ele será a nossa própria satisfação. Aliás, se nós lemos em Apocalipse, nós vamos verificar que lá no céu não tem templo. Templo é um símbolo de Deus. É um lugar onde o povo de Deus se refugia. O nosso templo será Ele mesmo lá no céu. Você tem noção do que seja isso? Em chamas. Chamas de sequidão. Chama provoca angústia por todo lado. Cheiro de chama. Coisa queimando, incomoda muito. Cheiro incomoda, a garganta seca, tosse o tempo todo, sequidão o tempo todo. Imagina você num lugar, você já entrou num lugar assim que tinha muito fogo e muita fumaça? Imagina você nesse lugar sem a mínima possibilidade de uma gota de água. E eu quero te dizer que esse é o destino daqueles que rejeitam a fonte de justiça, que é Jesus. Esse é o destino. Volte comigo, por favor. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17. Elias prediz grande seca. 17:1. É o título. Elias prediz grande seca. Corvos o sustentam. Veja comigo, leia comigo, por favor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Só até aqui. Entenda uma coisa. Quem providenciou que a sede de Elias fosse suprida? Quem providenciou? A palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Se esse livro é tratado por ti com desleixo, se você tem tratado esse livro, a leitura, a meditação, se você não ora em cima do que é dito neste livro, se suas orações são fora do que Cristo estabeleceu para uma vida de oração, tua alma está em sequidão. E você pode estar se enganando.
Quando Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com teu pai. Ele não está fazendo um pedido não, gente. Cristo está querendo de nós intimidade. Você não precisa querer parecer para as pessoas que é espiritual. As pessoas que mais fazem isso são as que mais estão errando. Pessoas que se dizem muito espirituais, chamando de pessoas carnais. E eu estou falando literalmente mesmo. Estão chamando a mim, ao meu pai, o pastor Fernando, a minha família de pessoas carnais. Estão falando isso. Estão nos chamando de escarnecedores. Escarnecedor é aquele que é voltado para a carne. Tua espiritualidade está morta. Porque as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo como que procurando demonstrar espiritualidade que não tem. Não vivem a palavra. Só sabem dela, mas não vivem. Não tem frutos. O que está escrito no Salmo 51 é crucial. Enquanto o Espírito Santo não nos for restituído, ninguém se converterá. As pessoas só estarão fazendo número, convencidas de que Deus é bom, mas não há no íntimo um quebrantamento, uma contrição, uma radicalização. O radical significa uma raiz sólida e firme e profunda. Essa raiz não existe. Enquanto não houver uma resolução firme e íntima pelas coisas de Deus, por Deus, um anseio por Deus. Alguém que pode passar pelas piores circunstâncias, pode ficar desempregado, pode perder tudo, pode fazer acontecer como aconteceu com Jó, perder todas as suas riquezas, e Jó ficou completamente pobre. Perder a sua saúde, perder os seus filhos, a maior dor que existe. Jó perdeu seus 10 filhos de uma vez só. Jó perdeu seus recursos de uma vez só. Jó perdeu sua saúde de uma vez só. Ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Ele disse para sua mulher, se ele ouvisse sua mulher, Jó amaldiçoaria Deus e morreria. Sabe o que Jó faria? Não, isso aí não é de Deus. E quem era que estava decretando e decretou que Satanás podia tocar em tudo, menos na vida de Jó? Quem que decretou isso? Quem que decretou isso, meus irmãos? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Aí você se depara com essa pessoa, aí você diz, não, isso aí não é de Deus não. É de Deus sim. Deus tirou família, os filhos, Deus tirou os recursos. Jó ficava na praça, cheio de cinzas na cabeça, se humilhando, se envergonhando em praça pública, porque ele não tinha mais nada. Ele estava vivendo como um mendigo, sem nada. Deus tirou sua saúde, Deus tirou seus filhos, Deus tirou seus recursos. Deus só não tirou uma coisa, a esposa dele. E sabe o que é o melhor de tudo? Jó não foi cúmplice do erro da sua esposa. Se você for cúmplice de pessoas que você ama, quando elas estiverem errando, você está bebendo de fonte suja. Porque nenhuma fonte desse mundo satisfaz. Ninguém satisfaz. Por mais boas que sejam as intenções, ninguém satisfaz. E a mulher de Jó, vendo ele naquele estado, ela diz para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que ele diz para ela? Ele não chamou ela de louca. Ele disse, você
fala como louca. Meus irmãos, nós estamos sendo enganados por falas, porque quando o dragão vai enganar, como ele faz isso? Da onde provém a água? Da sua boca. O que você está ouvindo? Quais são os seus conselheiros? Quais são as suas vozes de consolo? Porque se suas vozes de consolo forem pessoas que não conhecem a Deus, essas vozes são ruins. Ainda que estejam dentro da sua casa, ainda que seja seu cônjuge, se você for cúmplice da iniquidade, do pecado, da falha, da carnalidade do seu cônjuge, ainda que seja numa demonstração de afeto, se você for cúmplice, se Jó ouvisse esse pecado e amaldiçoasse mesmo a Deus, ele estaria morto. Seria uma vergonha. Qual era o ponto que Deus queria na vida de Jó? É o ponto fundamental para toda a obra de reavivamento. A palavra reavivamento é interessante porque como se a gente dissesse avivamento 2 vezes, porque avivamento já é trazer vida de novo, e reavivamento é trazer vida de novo, de novo. Então reavivamento é uma redundância da palavra. Então a palavra é avivamento de fato. É como ressurreição. É trazer vida de novo. O que fez com que tudo fosse restituído na vida de Jó? Foi quando ele se arrependeu. Se a mensagem arrependimento sair da nossa vida, sair da vida da igreja, sair do meio do povo de Deus, estamos fadados à sequidão incompleta. Completa. Volte um pouquinho no capítulo 16, 29, para a gente encerrar. Volte um pouquinho, 29, 16, 29. Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. Você pode ler para mim o restante? Mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher, Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Olha o que está acontecendo aqui. Como se não bastasse um homem como Acabe, que ignora a Deus, menospreza a obra de Deus, reina sobre o povo de Deus e ignora o governo de Deus, ignora o Deus de Israel. Além disso, além de andar em muitos pecados, os pecados de Jeroboão. Sabe qual eram os pecados de Jeroboão? Jeroboão tinha péssimos conselheiros. Péssimos amigos, amigos perversos, amigos malignos.
estavam no meio do povo de Deus. Se você acha que tem o nome de crente, é crente, cuidado. Porque Jesus disse que o joio está no meio do trigo. O joio está no meio do trigo. Os lobos, nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Muitas vezes os lobos entram no rebanho. Além de continuar ali nos pecados de Jeroboão, ainda se casa, ainda toma por mulher alguém que não é do povo de Deus. Jezabel significa princesa de Bel. Princesa do Deus das moscas. Princesa de Baal. Que casamentozinho, hein? Que comunhão terrível. Que comunhão terrível. Aí você olha e fala assim, acabou aí. Mas o que significa o 34? O 34 parece que se desloca do que está em cima, não é? Porque ele está falando, até o versículo 33, ele está falando de Acabe, dos pecados de Acabe. E no 34, está acontecendo isso em seus dias, ou seja, nos dias de Acabe. Ou seja, parece que nos dias de Acabe, por causa da sua iniquidade, as coisas ficaram tão agudas que acontece ainda isso aqui, ó. Sabe o que acontece? Esse Riel aí edifica Jericó. Sabe qual foi a palavra de Deus para Josué? Que está lá no finalzinho, veja no finalzinho, ó. Segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Não é isso que está escrito? No final do versículo 34? Sabe qual foi a palavra? Ninguém edificará Jericó. Se alguém edificar a cidade que eu destruí, sua vida será destruída. E aí não é à toa, né? Ele edifica Jericó. Quando ele lança os fundamentos, morre Abirão, seu primogênito. Quando ele põe as portas, morre o seu último filho. Sua vida é uma desgraça. Porque ele está tentando reconstruir aquilo que Deus colocou no chão. Então, aqui você vê que o que nós lemos aqui em Elias, essa seca, ela é decorrente do que está acontecendo aqui na vida desse homem, e na vida do povo, e na vida desses homens que começam a perder a sede de Deus. Enquanto Davi não se arrepende, enquanto ele não reconhece sua iniquidade, enquanto ele não pede que seja lhe restituída a alegria da salvação e que Deus não lhe retirasse o seu Espírito Santo, enquanto Davi não reconhece sua iniquidade, seu pecado, sua maldade contra Deus, o Espírito de Deus não vem. Só desfrutaremos desse rio nesses dias de seca. Você sente, não sei se você tem esse sentimento, você sente nesses dias tantas coisas, né? Nunca houve uma geração de músicos tão extraordinários. Eu nunca vi geração, você ouve os discos antigos, tem músicos bons, mas os músicos de hoje são, eles conseguiram programar as coisas para mobilizar a emoção das pessoas. E é tudo marcado por efeitos sonoros. A igreja está cheia de efeitos sonoros, de luzes, de coisas que fazem as pessoas entrarem num certo clima. É tudo preparado para uma manipulação nas emoções e nos sentimentos. E Deus está longe. Quantos e quantos jovens saíram daqui em busca disso e hoje estão completamente perdidos? Quantas e quantas famílias, casais, saíram daqui dizendo, não, a gente agora precisa dar um passo a mais. Teve um casal que chegou ao ponto de dizer assim, nós precisamos cortar o cordão umbilical. Cortaram o cordão umbilical e cortaram tudo. Sabe por quê? Que é muito difícil estar num lugar onde a vara e o cajado de Deus estão. É difícil.
Mas se você perseverar, quem sabe Deus não terá misericórdia de nós. Se nós não perseverarmos, quem sabe o Senhor não olhará e vai falar, é isso mesmo. A igreja da Filadélfia era uma igreja pobre, sem aparência, sem relevância na cidade. Está lá em Apocalipse. Uma igreja que aparentemente não tinha recurso algum. E Jesus falou, você é rica. Meus irmãos, quem sabe a igreja que vai trazer o avivamento para o Brasil, para a América do Sul, será uma igreja no meio da roça, com pessoas simples. A igreja sem banco, com pessoas que se dobram, que se curvam, que estão buscando o mais simples do Evangelho, que não se contaminaram ainda com as misturas das mídias sociais, que não se contaminaram ainda com a profanação diabólica, cuspida pelo diabo nas mídias sociais.